E aí, galera, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui pelo YouTube. Hoje nossa live de número 12. Vamos falar um pouquinho aí sobre a prática baseada em evidência. Uma mega live hoje com o Léo Costa, esse monstro da PBE. É muito importante, né, a gente poder discutir esse assunto justamente no momento onde está tão complicado, né, fazer as pessoas entenderem a importância da ciência, a gente vendo aí o negacionismo no mundo todo, a gente vendo os cientistas sendo atacados, então muito importante nós entendermos o porquê que é importante a gente levar isso em consideração, né? É um tema um pouquinho diferente do que a gente tem acostumado a fazer, né? A gente tem acostumado a falar mais sobre a área hospitalar diretamente aí, ventilação mecânica, mobilização. Então, vamos trafegar um pouquinho aí por outros ares hoje. Deve ter gente nova aí, gente que segue o Léo, que não segue o canal. Dá uma boa noite aí, gente, no chat. Fala se o som tá tudo ok, se não tem problema nenhum aí, se vocês estão escutando direitinho. Já deixa um oi, fala aí de que cidade vocês são, o que vocês fazem, vocês são fisioterapeutas, vocês fazem outra coisa, né? Enfermeiros, médicos, nutricionistas, tem acompanhado aí as nossas lives comumente. Então já dá um oi aí pra gente, dá um feedback, e aí já chamo o Léo para participar com a gente também, já já. Antes de eu chamar o Léo, vou só mostrar aqui para vocês um spoilerzinho da nossa próxima live, tá? Voltando ao normal, digamos assim, as nossas lives, vai ser sobre a sincronia paciente-ventilador, comigo, Gus, a maioria também deve conhecer aí, então, o ventilador tem bastante também, bastante problema, porque drive ventilador e a gente está tendo um certo trabalho para ajudar essas assincronias, né? Então é bom a gente entendê-las, fá-las para a gente mais fácil possível. Aqui, minha câmera, aí galera, boa noite. Minha amiga Bruna ali no chat, oi Bruna, tudo bem? Tudo de bola, galera. São Paulo, eu vou colocar o Léo junto, deixa eu dele comigo. Aí. Boa noite, mestre Léo Costa, já está aparecendo aqui ao vivo conosco. Cara, muito obrigado pela disponibilidade. Sei o quanto tu é um cara ocupado aí, cheio de coisa para fazer. O cara publica um artigo por dia quase aí. Tem muita coisa para fazer, mas separa um tempinho aí para conversar com a gente. Léo, que sempre me ajuda aí, a gente já fez vídeo junto no YouTube, né? Depois, quem quiser ver, a gente tem uma entrevista aí de 3 partes com o Léo. Acho que dá quase 1h30 de vídeo, a gente conversando sobre PBE. Um dos primeiros vídeos que eu fiz nas entrevistas no carro, no YouTube, foi com o Léo. Aproveitei aqui que o Léo é meu vizinho de prédio, né? Tô aqui no 11º andar. Que andar que você tá, Léo? 18º. Ó, o Léo tá no 18º, tá um pouquinho mais para cima, né? O cara é professor doutor, ganha mais, ele compra mais em cima o apartamento. É assim que funciona, né? Mas, cara, brigadão aí, viu? Pela sua Eu que... participação hoje com a gente. Para quem não sabe, o Léo é o cara aí da prática baseada em evidência, ele que é PhD pela Universidade de Sydney, é o coordenador do mestrado e doutorado da Unicid. E aí hoje vai conversar um pouco para a gente, vai passar um pouco aí do conhecimento dele. Meu amigo, fique aí à vontade, é, pode se apresentar, falar um pouco de você, dos projetos que você faz, e quando você quiser começar a sua aula, fica à vontade. Obrigado, Ives. Obrigado. Ives é meu colega, né? A gente se conheceu acidentalmente aí pelo mundo aí, a gente é vizinho, e é um prazer estar com vocês aqui.
eu estou imaginando que você vai me dar as coordenadas do YouTube, porque a gente está no Zoom, né, Ives? Então não tem retorno do que está acontecendo, tá? Então eu estou me vendo, te vendo e estou vendo meus slides só. Aí qualquer coisa você me dá um alerta aí, tá bom? Pessoal, eu não gosto de apresentar muito não, tá? Eu sou fisioterapeuta apaixonado, tenho 21 anos de formado, não sou da área de fisiorrespiratória, sou da área de ortopedia, atuei na clínica durante muito tempo, né? Estava atuando aí até julho, e trabalho muito na área acadêmica de pesquisa. E quando eu fui fazer meu doutorado no exterior, a minha ideia, eu fui fazer meu doutorado em 2001, 2005, quando eu fui fazer meu doutorado em 2005, a minha grande preocupação era fazer pesquisas aplicadas para a minha profissão. Tá? Então, a prática baseada em evidência vem dentro disso. Eu sou de uma geração de fisioterapeutas que não tiveram oportunidade de fazer doutorado, mestrado na área que eu atuei. Eu fiz um mestrado em educação física, porque não tinha em fisioterapia. Então, me dava muita aflição na época, eu já era professor da PUC de Minas, e eu queria fazer pesquisas aplicadas. E aí eu fui procurar onde fazer, e eu fui tentar fazer no melhor lugar do mundo de prática baseada em evidências, que é a Universidade de Sydney. E de lá eu tento, né, desde 2010, quando eu retornei ao Brasil, tentar disseminar isso aí. Eu acho que no início a gente não observava isso. Hoje eu vejo que com algum sucesso a gente está conseguindo melhorar o entendimento sobre prática baseada em evidência e tudo. Antes de eu começar, eu acho que eu já comentei isso com o Ivens, que no passado as pessoas nem sabiam o que era, não sabiam o que significava essas 3 palavras juntas. Hoje, muitas pessoas sabem talvez errado, com algumas imperfeições, alguns sabem muito bem, mas eu acho que para a gente saber bem, a primeira coisa é saber que existe, né? E oportunidades como essa eu nunca perco, tá, Ivens? E eu nunca trabalho à noite, tá, Ivens? Amanhã eu vou trabalhar porque eu dou aula no meu curso, mas o normal à noite para mim, eu vou ficar com meus filhos, com a minha família, já tem algum bom tempo que eu não trabalho à noite, então você não está me atrapalhando em nada. A minha filha está no WhatsApp com a amiguinha lá e o Pedrinho acabou de acordar, mas está tudo bem. Então, eu vou tocar o barco aqui com vocês. O título está razoavelmente diferente do que a gente propôs no início, mas eu vou falar sobre por que nós temos que ler ensaios clínicos. Eu só estou aproveitando alguns slides que eu tenho, que eu queria começar pelo básico. Tá bom? Opa, eu já vi que eu tenho que mudar na tela. Vamos lá. É engraçado a gente estar nesse momento, né, Ives? Você está falando que a gente está vivendo a era do negacionismo, né? É muito louco a gente imaginar que no meio de uma pandemia iria aparecer tanta coisa maluca no entendimento de como atender uma doença, principalmente uma doença que a gente não entende muito bem sobre ela. Então, no início, eu estava muito esperançoso, que eu falei, cara, a ciência vai imperar. Aliás, eu acho que ela está imperando, mas o que a gente está vendo é um bando de ciência muito ruim e um bando de oportunista que tem fazendo coisa muito errada. Eu acho que é engraçado, assim, para mim é óbvio que as pessoas deveriam trabalhar baseada em evidência. Para mim é lógico, a fisioterapia, a medicina, a odonto é uma disciplina de ensino superior, e na universidade, se você não ensinar a ciência, eu não sei o que você deveria estar fazendo lá dentro. Então, mas vamos lá. Existe uma tal de uma tríade de prática baseada em evidência que diz que prática baseada em evidência é a união, é a interseção de 3 coisas, né? Que é a pesquisa clínica de alta qualidade, a preferência dos pacientes e o conhecimento profissional. E, basicamente, a gente chama isso de prática baseada em evidências, ou saúde baseada em evidências, ou medicina baseada em evidências. Né? Eu já vi que pessoas chamam isso de formas diferentes. Mas eu queria, de cara, que os colegas prestassem bastante atenção nessa parte vermelha aqui. Não é qualquer pesquisa. Tá? Não é qualquer tipo de pesquisa. E ela é uma pesquisa clínica, que eu vou explicar daqui a pouco o que é. E ela não basta ser pesquisa clínica, ela também tem que ser boa. Então, não é qualquer ciência que você usa, não é qualquer modalidade científica que você usa e nem qualquer ciência de qualquer jeito. Basicamente, como eu vim da educação física, eu gosto de falar isso, eu aprendi isso em treinamento técnico e tático. Tá? Eu aprendi na educação física, Ivens, que é o seguinte, o planejamento técnico, quando você fala, eu quero fazer um treinamento técnico, é como fazer o gesto no tênis. O tático é o que fazer, não adianta bater bem na bola e não saber o que fazer com a bola. E PBE é mais ou menos a mesma coisa. É assim, ó, a clínica, a pesquisa, porque eu já fui rotulado de tudo nessa vida, uma delas é de ditador da ciência, a ciência quer impor alguma coisa para a gente, não é nada disso. A ciência diz o que a gente deveria fazer ou não deveria fazer. Tá? Isso é clínica, pesquisa clínica. Não adianta saber o que fazer, mas não saber como fazer.
né? Então, eu trabalho com terapia manual. O cara fala, terapia manual é bom, mas o cara não sabe pôr a mão. Então, não adianta, ele vai ter que aprender como fazer aquilo. Isso é do conhecimento profissional, é da experiência. E a terceira coisa é a preferência do paciente, que o pessoal incorretamente interpreta, que é fazer o que o paciente quer. E não é isso. O paciente vai aceitar essa parada, entendeu? Então, vamos dar um exemplo aqui que a gente está vivendo tempos de Covid. Muitas pessoas perguntam, olha, então se você estiver lá na UTI lá, e um cara te oferecer cloroquina, se ainda estiver vivo lá ouvindo, eu gostaria que o médico me dissesse qual é a eficácia, qual é o risco que eu tenho de usar essa droga, para eu, junto com ele, tomar essa decisão compartilhada. Isso é muito utilizado, por exemplo, na oncologia, decisão compartilhada. Você quer tomar essa droga, sabendo dos riscos que ela tem, sabendo dos efeitos colaterais que ela tem, e aí você começa a integrar as coisas. O que o médico acha que é bom para você, o que a ciência diz e o que você pensa, porque no final das contas você que vai receber o tratamento. Então, eu não gosto. O cara que quer trabalhar baseado em evidência, ele tem que fazer as três coisas de uma vez só. Entendeu? Porque fala assim, na ausência de evidência, eu faço o que eu acho que é certo. Cara, não é bem assim. Na ausência de evidência de droga, a gente sabe o que tem que fazer para a Covid. A gente está aprendendo um monte de coisa nova, mas a gente tem evidência indireta de outras doenças, por exemplo. Eu imagino que no início da pandemia, muitos terapeutas respiratórios trataram esses pacientes como uma síndrome respiratória aguda grave, é o que sabia na época. Depois você vai vendo certas particularidades da doença, que você vai aprendendo com o passar dos dias e com a evidência, o que você vai fazer. E a terceira coisa é se dá para fazer. Dá para fazer. Um outro exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, vou dar um exemplo da minha área. Um tratamento que é muito bom para reduzir dor de coluna é a acupuntura. Já tem evidência clara falando que a acupuntura é bom para reduzir dor de coluna. O profissional sabe fazer acupuntura e o paciente tem horror de agulha. Acabou, não tem prática baseada em evidência ali mais. Ele vai ter que ir para um segundo nível de evidência e talvez pegar um segundo tipo de tratamento que é bom para aquele paciente, porque o primeiro, o paciente tem aversão à agulha. Tem paciente que tem aversão ao exercício. E por aí vai. Então, você vai ter que tomar decisões compartilhadas com o seu paciente e tudo. E, ao mesmo tempo, que eu gosto de dizer é que a PBE só é PBE se você usar esses três pilares ao mesmo tempo. Tá bom. O que é pesquisa clínica, eu quero dizer com pesquisa clínica? A gente tem que tomar cuidado, porque senão tudo vira evidência. Tem evidência para tudo, cara. A gente hoje teve o desastre que lá em Itajaí o cara está prescrevendo ozônio retal para a Covid, e eu tenho certeza que tem algum documento em algum lugar no planeta falando que talvez seja uma boa opção. Entendeu? Então, assim, você consegue achar evidência para qualquer coisa que você imaginar na sua vida. É importante que nós, profissionais de saúde, saibamos disso. E a gente não pode cair nesse tipo de armadilha. O que eu estou chamando de pesquisa clínica? É pesquisa conduzida em pessoas reais, em paciente, não em camundongo, não é na placa do laboratório, é a pesquisa feita na beira do leito. No caso do IVES, aí é dentro da UTI. No meu caso, é dentro de uma clínica. No fisioterapeuta do esporte, é dentro do campo e assim diante. Tá? Ela, eu acabei falando aqui agora, ela avalia desfechos importantes para o paciente. O que é um desfecho importante para o paciente na Covid? Eu acho que o desfecho mais importante é não morrer. Entendeu? Vou dar um exemplo bem claro. O que é um desfecho centrado na pessoa? É um desfecho que, se você perguntar para o paciente, falar o que você quer, é o que ele vai falar. Ele não vai falar que a enzima, sei lá das quantas, mudou no corpo dele. Ele não está muito preocupado com a imagem radiológica do tórax dele. Então é o seguinte, cara, eu peguei uma doença e está todo mundo morrendo dela. Na verdade, menos de 1% da população mundial morre disso, mas eu não quero ser um desses, eu não gostaria de morrer. O que eu devo fazer para não morrer? É isso. Então, os ensaios clínicos de Covid, para mim, os desfechos centrais deveriam ser tempo de internação e óbito. Na verdade, em primeiro lugar, óbito, segundo, tempo de internação, porque, infelizmente, o Covid, um pouco que eu entendo, não sendo do ramo, é que eles seguram vagas de UTI por muitos e muitos dias, e isso é problemático. E ela é completamente da pesquisa básica. A pesquisa básica ela é super importante, eu vou comentar sobre isso no final da aula, mas a pesquisa básica ela é geradora de hipótese, apenas. Tá? E eu não estou diminuindo o valor da pesquisa básica. A pesquisa básica é o alicerce de tudo. Eu moro no 18º andar desse prédio, que só tem 19 andares, porque ela tem uma base sólida lá embaixo. A base sólida é a pesquisa.
Se esse prédio cair ou não pode ser um problema de base. Então, a gente precisa entender o que a gente faz e por aí vai. Então, cuidado. Então, por exemplo, os primeiros estudos de Covid, esse é um ótimo momento para ensinar ciência, em que as pessoas estão isolando o vírus do laboratório para tentar entender o que acontece ali. Ali é pesquisa básica. E da pesquisa básica, a gente vai ter uma noção de quais são as melhores vacinas, quais são os melhores medicamentos e por aí vai. Os melhores tratamentos não farmacológicos, que não estão... Ninguém fala de máscara, nada de ensaios clínicos nessa área, que eu acho um absurdo. E aí você vai falar assim, bom, já que a doença se comporta dessa forma, eu preciso testar em pacientes reais os seguintes tratamentos, tal e tal. Mas é importante... Não se resume a ensaio controlado aleatorizado, que é o tema da aula de hoje, mas prática baseada em evidência não é só ensaio clínico. Tá? Então, eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Isso aqui, basicamente, é um resumo de um curso de prática baseada em evidência, em que você vai tentar mostrar para as pessoas quais são as perguntas clínicas que você tem e quais os desenhos de estudos que você deveria ler. Tá? Isso aqui eu gastaria umas 5, 6 horas para explicar isso tudo aqui. Mas, basicamente, é isso. Por exemplo... Se a sua pergunta é teste rápido de Covid, ele é bom para medir Covid? Você tem que ir para estudos ou transversal ou caso controle. Prognóstico, atividade física está relacionada com menor mortalidade? Você vai ter que olhar um outro tipo de estudo. Pessoal, tem um chorinho de bebê no fundo, tá? Desculpa. Tempos de Covid. Intervenção, que é o que eu vou falar hoje. Por exemplo, o HIIT, o High Intensity Interval Training, é bom para eu emagrecer, para reduzir gordura corporal? Aí eu já tenho que ler outro tipo de estudo. E ainda, dentro da pesquisa clínica, existe até a pesquisa qualitativa. E isso é muito legal para as pessoas entenderem que aquela pirâmide de evidência que todo mundo segue, aquilo é lixo, aquilo é coisa dos anos 80. Não existe pirâmide, na verdade. O que existe é o desenho de estudo correto para responder a pergunta de pesquisa correta. Tá? Então, se eu quiser entender, por exemplo, o que um paciente que passa 21 dias na UTI entubado percebeu, qual foi a experiência dele sobre aquela permanência dele na UTI de longo prazo, não é ensaio clínico, é um estudo qualitativo. Tem que abrir um gravador e bater um papo com o cara e tentar sumarizar depois. Então, eu gosto de dizer isso, queridos amigos, que não existe... eu acho que só existe 2 tipos de pesquisa, na verdade. A pesquisa boa e a pesquisa ruim. Porque a pesquisa ela tem que responder a pergunta de forma correta. Na aula de hoje, eu vou falar só sobre intervenção, porque a gente não tem tempo para falar mais do que isso aí. Tá? E por que toda hora profissionais de saúde se frustram com ensaios clínicos? É porque, na prática, o que você vê é que a gente olha para o paciente e tenta tirar um retrato dele se ele melhorou ou não. Eu já perguntei para o Ivens várias vezes pelo WhatsApp nos últimos meses e falo assim, como é que está a internação aí no hospital? Né? Não que eu esteja duvidando da estatística oficial, mas eu queria uma estatística de beira de leito. Aí, Ivens, na sua opinião, como é que está aí? A internação aumentou, caiu. Teve uma época que o Ivens falou, o bicho está pegando, está lotado. Eu lembro uma vez que o Ivens colocou assim, teve 200 intubações essa semana no hospital. Ou extubações, não lembro. E aí, assim, agora eu perguntei para ele, ele falou, cara, caiu muito, agora está caindo devagarzinho e tal. Então, isso é observação clínica. Eu sei que tem os números, mas é observação dele. O hospital está ficando mais vazio, as internações estão sendo por outras causas e por aí vai. E está tudo bem, está tudo ok isso aí está ótimo. Então, o grande problema é que o profissional, principalmente o profissional bom, ele está o dia inteiro avaliando o paciente, atendendo o paciente e tratando o paciente e vendo se ele melhorou ou não. Então, o problema é que ele vai vir com essas frases que estão no slide aí agora. Ele vai falar assim, olha, na minha experiência, por exemplo, usar hidroxicloroquina é uma ótima alternativa para pacientes com Covid. Afinal de contas, eles melhoram. Eu sei por que eles melhoram. Porque 99,3% de todos os pacientes com Covid não morrem. Então, você, na verdade, não sabe se foi por causa do prognóstico da doença ou se foi por causa do tratamento. Mas a impressão clínica da pessoa que não tem treinamento em pesquisa vai achar que é por causa do tratamento empregado. Tá? Então, é o seguinte, qual que é o problema da observação clínica? Nenhum. Tem nenhum. Tá? Então, o que acontece com o nosso cérebro? Olha como é que isso é problemático. Se a maioria dos meus pacientes melhora com a intervenção, o meu cérebro assume que a intervenção é eficaz. E eles melhoram, não tem mentira aqui agora não, tá?
Eu vou falar de prevenção, não sei se a galera que está assistindo a live ou vai assistir no futuro pensa nisso, mas na minha área tem muita coisa de prevenção de lesão no esporte, por exemplo. Se a gente projeta uma intervenção para prevenir e você começa a perceber que os seus atletas se machucam menos, você também infere e fala, tá vendo? Esse programa de exercício que eu fiz preveniu tantas doenças no futuro, então eu assumo que a intervenção é eficaz. E tá tudo bem, não é mentira, você não tá ficando louco e tal, mas tem um problemão por trás disso. Na verdade, tem 5 problemas que eu vou listar para vocês aqui agora. Tá? A gente tem que tomar cuidado de não confundir o que é melhora clínica, tá? Do paciente e o que é eficácia de tratamento. São 2 coisas diferentes. Elas parecem ser a mesma coisa, mas elas não são a mesma coisa. Ou seja, se você der um placebo para o seu paciente sem saber que é placebo e ele melhorar, ele não está mentindo que melhorou e a sua impressão clínica vai ser correta. Ou seja, o paciente saiu melhor do que ele entrou. Só que causalidade é diferente de mudança de desfecho. Então, você dizer que ele melhorou por causa de é problemático. E aí, aqui no Brasil, nós estamos vivendo a era que parece que não vai acabar nunca, que é a geração cloroquina, né? Seguido da geração ivermectina, né? Que é uma coisa que está sendo muito utilizada no Brasil. Sabe lá de onde veio essas ideias aqui, porque nós e os Estados Unidos usaram um pouquinho e a gente parece que não vai acabar nunca e tem uma influência política por trás disso aí. Mas tem várias coisas que podem mudar o quadro clínico do paciente que não tem nada a ver com nenhum tratamento que a gente fizer, a gente tem que ficar de olho nisso. E a gente chama isso de confundidores, tá? Então, vamos lá. Toda vez que um paciente chegar para um atendimento, ele vai estar exposto a esses confundidores, quer a gente queira ou quer a gente não queira. Tá? E eu vou explicar rapidamente para vocês quais são esses caras aí que podem estar atrapalhando a gente, atrapalhando o nosso cérebro. A primeira coisa que acontece é uma coisa que chama recuperação natural da doença, ou história natural da doença, ou, eu gosto mais dessa palavra, prognóstico da doença. Que é o que acontece com a doença, eu fazendo tudo ou não fazendo nada. Então, de novo, se você olhar a última meta-análise da taxa de mortalidade geral da Covid, ela, na média, ela é de 0,7%. Ou seja, de cada 1.000 pessoas, né, de cada 100 pessoas, 0,7 vão morrer. Ou se quiser arredondar, a cada 1.000 pessoas, 7 vão morrer. Tá? Então tem que tomar cuidado que morre muito pouca gente. Muita pouca gente. E aí isso pode confundir o resultado do seu tratamento. A outra coisa que acontece muito é um negócio que chama regressão para a média, que é um pouquinho mais complicado, mas eu fiz esse gráfico aqui, eu espero que ajude vocês. Esse é um gráfico que serve para qualquer doença que você quiser, tá? Aqui no eixo vertical é a severidade da doença e no eixo horizontal é o tempo, tá? O que acontece na prática de qualquer profissional, ou mesmo você como paciente, é que você só busca tratamento, pessoal, quando a doença atinge um pico de severidade do qual você não tem controle. Então, vou dar um exemplo de doença musculoesquelética, que é onde eu trabalho. Ninguém vai no ortopedista ou no fisioterapeuta se o cara tiver uma dor de 1 numa escala de 0 a 10. Ele só vai no médico, no fisioterapeuta, quando a dor está 8, 9, 10, ela está muito alta, ela está excruciante, o cara não está aguentando. Se eu der um espirro aqui agora, eu não vou começar a cismar que eu tenho um Covid, vou ficar fazendo telemedicina e tomando azitromicina e fazer um monte de prevenção. Agora, se eu começar a tossir, se eu começar a ter dispneia, se eu começar a perder o olfato, aí eu vou ter uma tendência a querer buscar ajuda profissional. Ou seja, quando a gente encontra com o paciente, como todos nós encontramos com o paciente está no pico máximo de severidade da doença, tá? E isso pode ser bom, pode ser ruim. Terapia intensiva pode ser ruim, sim. O cara pode chegar na última lá e não ter salvação. Mas o que na prática acontece é que, principalmente doenças crônicas, acontece o seguinte: quando você encontra com o paciente, ele já está num quadro tão ruim que a probabilidade matemática dele melhorar é maior do que a probabilidade matemática, ou estatística dele piorar, por exemplo. Tá? É igual a economia, a gente está no fundo do poço. Eu não sei se a gente está no fundo do poço ainda, mas depois que você está no fundo do poço, a chance de subir é maior do que a chance de você cair. Isso é uma questão de chance, tá, gente?
E nós não estamos falando de cada doença específica, eu estou falando de chance, probabilidade matemática pura e simples. Então, existem vários tratamentos em que os pacientes, na verdade, estão simplesmente oscilando com o passar do tempo. Ele piora. Na hora que ele piora, ele encontra com o profissional encontra com ele, o paciente melhora, porque ele já ia melhorar de qualquer jeito. E você tem uma falsa impressão que o seu tratamento deu resultado. E, às vezes, pode ser simplesmente uma volta para o normal. Tá? O terceiro ponto que confunde a gente é uma coisa que em inglês é chamado de Hawthorne Effects, mas eu estou chamando de paciente bonzinho, tá? Hawthorne Effects é o seguinte, olha que legal. É o seguinte, quando você sabe que você está sendo avaliado ou julgado, você se comporta de forma diferente do que quando você não sabe que está sendo avaliado. Então, por exemplo, eu tinha uma live hoje às 8h30, então eu comi mais cedo, eu botei eu estava com uma blusa esquisita, eu botei um casaco maior aqui para as pessoas não ficar mais feito que eu já sou e por aí vai. Então, eu me preparo para a aula, porque eu sei que alguém ou está vendo ou verá no futuro essa aula e eu não quero passar uma impressão ruim para eles. O que o paciente tem a ver com isso? É que o paciente, principalmente em sintoma subjetivo, atenção, principalmente sintoma subjetivo, ele tende a dizer para o profissional de saúde que ele está melhor do que ele de fato está. Então, quando o paciente chega na clínica de fisioterapia, por exemplo, chega no médico, você encontra com um paciente seu num shopping center, sei lá, e você pergunta, você está melhor? O cara fala, estou bem melhor e tal, estou me sentindo bem, obrigado. E você acha que ele está melhor. Tem vários estudos que fazem o seguinte, o paciente, quando ele reporta para o próprio profissional, ele fala que ele está melhor do que quando ele reporta para um avaliador cego. Por exemplo, quando você está fazendo uma auditoria de prática clínica. O Ivens atende os pacientes, mas quem mede o desfecho sou eu. Então, a impressão do Ivens é que ele teve uma performance melhor do que de fato ele teve. Tá? O quarto ponto é o tal do efeito placebo. E o efeito placebo nada mais é do que um tratamento que, teoricamente, é ineficaz. O paciente não sabe que é ineficaz, ele é inerte. E a expectativa do paciente é muito alta, e isso causa mudança de sintoma. Atenção, vou dizer de novo, o paciente não sabe que é placebo. Se o paciente souber que é placebo, a taxa de efeito cai próximo de zero, tá? Então, é importante a gente entender que quando você está diante de um tratamento, e qualquer tratamento vai ter efeito placebo, porque todo mundo tem boa intenção e toda intervenção carrega consigo algum nível de placebismo, de placebo, sei lá como é que fala isso, tá? Principalmente lugares mais teatrais, como, por exemplo, centros cirúrgicos, UTIs, procedimentos invasivos e assim por diante. Quanto mais luz, firula e coisa botar no corpo do cara, mais esse efeito placebo sobe, tá? E a última coisa, para mim, a pior de todas, é um viés que tem dentro do seu cérebro, tá? É o viés de memorização. O que é viés de memorização? Então, os 4 primeiros caras aqui são vieses da doença do paciente, o quinto viés é o viés do terapeuta, do médico que está atendendo esse paciente. É que o nosso cérebro, ele é muito bom para decorar aqueles pacientes em que a gente teve um resultado clínico fantástico. Sabe, o paciente estava para morrer, o cara falou, ai, cara, dane-se, eu vou aplicar esse medicamento. Ele aplica, o paciente volta e depois vira atleta, você nunca mais esquece isso na sua vida. Nunca mais. O seu cérebro decora. Olha como é que é perigoso isso. Então, o seu cérebro tem uma tendência a decorar resultados fantásticos de tratamento. Da mesma forma, o nosso cérebro é ótimo, graças a Deus, para decorar resultados horrorosos de tratamento. Por exemplo, quando você comete um erro e o paciente vai a óbito, por exemplo. No meu caso, o paciente quase nunca morreu e espero que nunca morra, mas em fisioterapia ortopédica acontece lesão dentro da clínica. Por exemplo, você está fazendo uma reabilitação avançada de cruzado anterior, o paciente rompe o cruzado anterior de novo dentro da sua clínica. O seu cérebro nunca mais esquece desse cara. Isso é ótimo para você não cometer o mesmo erro de novo, se é que foi erro. Sabe? Você vai ficar, putz, cara, por que aconteceu isso? Só que, na média, olha que engraçado, o seu cérebro decora os principais efeitos e os piores efeitos. Mas ele não decora a média. Então, na prática, Ives, o que eu estou querendo dizer para os colegas é o seguinte, na prática, o seu cérebro, a gente não sabe se a gente é bom ou ruim na média.
A nossa impressão de eficácia, ela é viciada, porque você não sabe o quanto eficaz você é na média, porque você não mede os pacientes da mesma forma a vida toda, o tempo todo. Na prática clínica isso não existe. Mesmo que você tenha o melhor prontuário eletrônico do universo, tá? Como é que você controla esse troço todo? É através de pesquisa. É para isso que pesquisa existe. Então, quando alguém me mostra um estudo observacional falando que cloroquina ou ivermectina ou o diabo funciona, não serve, porque eu não sei se ele melhorou por causa disso aqui, desses 5 caras, ou se ele melhorou por causa do tratamento. Eu preciso controlar, olha o nome, pessoal, eu preciso controlar para esses confundidores, tá? Então, nós vamos ter que fazer uma outra coisa, eu vou explicar depois. Então, na prática, o que nós vamos ter que fazer é fazer pesquisa. Tá? E como tudo na vida, tem pesquisa boa e pesquisa ruim, pesquisa melhor e pesquisa pior. E agora no Covid está sendo ótimo, porque o que tem de pesquisa ruim para a gente dar aula de prática baseada em evidência no futuro vai ser uma riqueza. Tá? O que é super comum de estar publicado aí, que as pessoas têm uma falsa impressão de eficácia? É um tipo de estudo que chama série de casos. Tá? Por exemplo, série de casos aconteceu no famoso estudo da Prevent Senior, vou dar nome aos bois aqui, tá? Em que eles pegaram, aqui eu botei atleta, mas você pode botar paciente. Eu peguei vários pacientes, avaliei os pacientes, tratei os pacientes e medi de novo. Aí eu falei, o cara entrou melhor do que saiu, então pronto, então funciona. O cara fala assim, foi assim que o estudo da Prevent Senior. Tudo bem que o estudo da Prevent Senior não tinha nem comitê de ética aprovado e outros problemas lá, não devia, na verdade nem foi publicado, tal estudo, o famoso estudo da Prevent Senior, mas era uma série de casos. O que está acontecendo aqui? Na prática clínica, o que você faz todo dia é uma série de casos. Você avalia, trata e reavalia os pacientes. É isso que você faz. E aí você subtrai o final para o início. Você fala assim, ó, o paciente tinha um altíssimo nível de dispneia no início do tratamento. E no final do tratamento ele saiu com pouca dispneia ou nenhuma dispneia, então ele melhorou. É isso que você está falando. Só que como você não tem um grupo controle para controlar para aqueles 5 confundidores que eu falei, você não sabe se o seu tratamento funcionou ou se foi placebo, se foi regressão para a média, se foi paciente bonzinho, se foi viés de memorização e assim por diante. E por que eu estou falando o tempo todo controlar para confundidores? Que só tem um estudo que controla para isso. Por isso que eu não gosto da palavra muito... Ensaio clínico não é errado, mas o nome correto é ensaio controlado aleatorizado. E por que você chama de ensaio controlado aleatorizado? Porque ele vai controlar para esses confundidores. Então, no caso do exemplo que eu dei, você vai pegar os seus pacientes, vai avaliar, vai dividir em 2 grupos, em que um grupo você vai ter intervenção de interesse e a outra você vai colocar qualquer outra coisa, por exemplo, um tratamento placebo, e você vai reavaliar de novo. E agora, ao invés de você comparar o início com o final, você vai comparar o grupo controle com o grupo intervenção. E a diferença entre os grupos é que vai mostrar se a terapia é eficaz ou não. Tá? Então, nos casos agora de Covid, que está sendo muito ensaio clínico, é legal para a gente discutir isso, quando não há diferença entre os grupos, você afirma cientificamente que a intervenção não foi eficaz para causar o desfecho. Tá? Ela teve a mesma melhora de eu fazer, no caso da Covid, a maioria das vezes não existe só placebo, você faz os cuidados usuais de UTI, ventilar o paciente, dar suporte ventilatório, cuidar dos sintomas e assim por diante. Até onde o meu cérebro lembra, talvez você pode me ajudar, e se você quiser intervir não tem problema, nós só temos 2 tratamentos eficazes para Covid até onde se sabe hoje, né? Que é dexametasona para paciente entubado ou em oxigênio terapia, ele reduz mortalidade, e remdesivir, que é um retroviral, que é um tratamento que ele reduz o tempo de internação de pacientes também internados. Tá? É isso que a gente sabe hoje. O resto é empate. Ou seja, não faz diferença eu dar o tratamento ou não dar o tratamento. O que a gente mais quer na vida é melhorar isso. E dexametasona foi top, né? Porque é barato, não tem Big Pharma, não tem mais nada envolvido, não tem patente, não tem, é barato. Qualquer lugar do mundo, na drogaria aqui da esquina tem dexametasona, se faltar no hospital, é só na farmácia da esquina e comprar e aplicar no cara que tá tudo bem. Então, assim, é um ótimo tratamento. Remdesivir é um tratamento caro, parece que não é disponível no Brasil e assim por diante. O que a gente quer são 2 coisas. São mais opções de tratamento que sejam eficazes e acessíveis, que causem o mínimo de efeito colateral possível, ou prevenção através de vacina. E agora a gente está tendo no Brasil 2 ensaios clínicos de vacina. A famosa vacina que o pessoal apelidou de vacina chinesa, aqui de São Paulo,
que o governo do estado de São Paulo está fazendo, e também a vacina de Oxford, né, que é uma vacina que veio como o próprio nome fala, da Universidade de Oxford, que está sendo também testada no Brasil. Mas não só isso, pessoal. De novo, em tempo de Covid, eu tenho que mudar o meu discurso o tempo todo. Nós também temos que saber se causa dano esses tratamentos. Porque não adianta o tratamento ser eficaz para alguns e causar danos em outros. Então, vamos falar da tal da cloroquina mais uma vez. A cloroquina parece que não causa benefício, mas ela causa alguns danos em alguns pacientes. Então, você tem 0 de chance de benefício e você tem alguma chance de ter, por exemplo, arritmia cardíaca. Entendeu? Então, se o cara estiver na UTI, é até bom, porque pelo menos dá para monitorar o sujeito. Igual eu falo, né, tomar cloroquina dentro do sírio-libanês é uma coisa, outra coisa é tomar dentro de casa, ter uma arritmia cardíaca dentro de casa e morrer dentro de casa por arritmia cardíaca. Isso é perigosíssimo. E por que a gente sabe que aconteceu isso? Porque houve ensaios clínicos que comparou um com o outro e falou, olha, não é eficaz e causa dano. Então, é um negócio que deveria ser demovido, sumir, desaparecer da humanidade, esse tratamento para esse tipo de doença, tá? Eu vou dar 3 exemplos aqui para ver se ajuda para a gente fechar o raciocínio aqui agora, tá? Eu vou assumir aqui, ó, eu vou dar um exemplo primeiro, que é um ensaio clínico em que compara o tratamento versus nada. Então, uma opção, vou dar um exemplo bem bobinho, sempre usando Covid como exemplo, tá? Eu tô com Covid, vamos supor que eu testei positivo para Covid, tô com poucos sintomas, tá? E um outro amigo meu também teve, ele também tá com poucos sintomas, ou seja, são pacientes leves, tá? A gente arrumou um tratamento e essa barra azul representa o tanto que eles melhoraram das pessoas que receberam o tratamento, tá? Então, se as pessoas que receberam o tratamento melhorou aquilo tudo ali, beleza, ótimo, sensacional, descobrimos um tratamento para reduzir os sintomas. E o grupo controle, por exemplo, eu não fiz nada, fiquei em casa sofrendo sozinho em casa, eu melhorei só esse pontinho, essa barrinha preta aí. A diferença entre os grupos, que é a barra azul para a barra preta, é essa barra verde aí. É a diferença entre os grupos, tá? Se você tiver esse cenário, você começa a ficar entusiasmado, mas nem tanto, tá? Porque nem todos os confundidores foram controlados aí. Porque se eu não recebi tratamento, por exemplo, eu sou do grupo controle, que não recebeu nada, eu não tenho placebo, porque se eu não recebi tratamento, eu não estou exposto ao efeito placebo. Se eu não recebi nada, eu não sou paciente bonzinho, porque nem paciente eu sou. Tá? E se eu não estou recebendo nada, eu também não tenho viés de memorização do terapeuta, porque eu não tive terapeuta. E esses 3 confundidores estão em um grupo, mas não estão em outro. Ou seja, a barra verde não representa a eficácia pura do tratamento. Ela está contaminada com alguns confundidores. Para ser bem rápido aqui agora, essa é a razão da qual um ensaio clínico com grupo controle igual a nada é o pior ensaio clínico que existe. Ele é melhor do que não fazer, mas ele só é útil para doenças em que o tratamento de base é não fazer nada, é só observar, tá? Então, na maioria dos casos, esse tipo de desenho de estudo com grupo controle igual a nada, ele não é muito utilizado na prática clínica e ele é pouco útil, a não ser que seja uma doença de cura espontânea. Por exemplo, resfriado, gripe, por aí vai. Por isso que o ensaio clínico assim não teria grandes problemas. O padrão ouro da ciência é um ensaio controlado por placebo. Então, por exemplo, no Covid, o que eles estão fazendo? Eles internam os pacientes recebem suporte ventilatório nos 2 grupos igualzinho, e um grupo recebe um tratamento e o outro grupo recebe o mesmo tratamento, mas de mentira, é o placebão. O ensaio clínico de vacina agora é isso, metade dos pacientes recebe o tratamento, metade dos pacientes recebe placebo, eles não sabem recebendo placebo, e às vezes acontece isso aqui, ó. As barras acontecem isso. É o padrão ouro da ciência. Então, se na vacina acontecer isso, o que eles vão fazer na vacina? Eles vão vacinar, sei lá, 1.500 pessoas, e as outras 1.500 vão receber a mesma vacina, mas é placebo, eles não sabem que tomaram placebo, e você vai esperar esses caras se infectarem. É muito louco isso, né? Por isso que eles estão pegando profissionais de saúde, porque eles têm uma maior probabilidade de se infectar do que eu, que estou trancado em casa há 140 e tantos dias. Já até perdi a conta, tá? Então, se a taxa de infecção no grupo intervenção for maior do que do grupo controle, por exemplo, que essa barra verde, eu posso dizer cientificamente que essa vacina seria capaz de prevenir um X número de infecção. Atenção, queridos amigos, não existe tratamento 100% eficaz. É importante entender isso. Tá? Na época, eu não sei se o Ivens vai lembrar disso, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, não tem muitos, a gente teve uma pequena epidemia de febre amarela no Brasil. E aí sempre aparece um bobinho no Facebook falando o cara era vacinado para a febre amarela e ainda assim pegou a febre amarela e aí ele morreu, né?
porque as vacinas têm uma taxa de eficácia como qualquer outro tratamento tem. O legal é que se você imunizar, sei lá, 50%, 60%, 70%, uma hora esse vírus acaba morrendo, né? Ou essa bactéria, seja lá o que for, e aí a infecção se controla. Mas mesmo você estando vacinado, você pode pegar a doença, mas você tem uma probabilidade menor de pegar do que se você não for vacinado, tá? Eu tenho um filho de 6 meses, que todo mês, chega na hora da data, perto do aniversáriozinho dele, do mêsversário dele, eu tenho que levar para vacinar, a gente fica lá sofrendo e tudo, mas a gente sabe que a probabilidade dele ficar doente, vacinado, é menor do que ele não pegar a doença, o que não quer dizer que toda vacina é 100% eficaz e não é esperado que ela será 100% eficaz. Se você vê um tratamento em que 100% das pessoas se curaram, pode duvidar que provavelmente não é verdade, tá? Terceiro e último exemplo é comparação de 2 tratamentos, tá? Você pegou 2 tratamentos que você acha que pode melhorar. Então, você, por exemplo, a gente já sabe que dexametasona é uma boa opção. O grupo controle passa a não ser o placebo mais, passa a ser a dexametasona. E eu quero saber se tem um outro medicamento, talvez mais barato, talvez mais acessível. É difícil ter uma coisa mais barata e acessível que dexametasona, mas na prática, muitas vezes acontece isso. O tamanho de efeito é pequeno, às vezes não é estatisticamente significante, nem é clinicamente importante, muitas vezes. Mas existem outras situações que uma droga é muito melhor do que a outra, tá? E de vez em quando você nem quer que ela ganhe. Se ela empatar uma com a outra e as duas forem eficazes, você está no melhor dos mundos. Se você tiver qualquer uma das 2 drogas, ela pode usar, você pode conhecer o perfil do paciente e utilizar ele da forma que for melhor, tá? Então é um ótimo desenho de estudo também. Ok. Então é o seguinte, até agora o que eu tentei mostrar para vocês é que pesquisa clínica é uma pesquisa utilizada no ambiente clínico. Ela usa desfechos centrados no paciente e o melhor desenho de estudo é uma coisa que chama ensaio controlado aleatorizado. Mas para fechar a PBE, aquele braço da PBE da evidência, não basta ser ensaio clínico, ele tem que ser bom. E, de novo, dentro desse mundo da Covid, cerca de 4 meses atrás, a gente teve um famosíssimo estudo lá na França, com 26 pacientes que foram tratados com hidroxicloroquina ou placebo, em que todos melhoraram que tomaram cloroquina e nenhum melhorou no outro grupo. E o estudo era péssimo, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se a qualidade metodológica do estudo for ruim, o resultado do estudo é influenciado. E esse é um problema que eu queria ensinar para vocês. Quanto pior o estudo, maior o tamanho do efeito. Ou seja, quando você desenha um estudo mal, o volume de viés é tão grande que ele aumenta a percepção de eficácia dentro do estudo. Então, quando você vê um estudo, por exemplo, que é nota 2 na escala Pedro, que é uma escala que mede qualidade metodológica, ele vai dar um efeito maior do que o estudo nota 10. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, se os clínicos não conseguem discernir estudos bons e estudos ruins, ele está no pior dos mundos, que ele não sabe que o documento que ele está lendo presta ou não presta. Tá? Então, mas ele vai falar assim, putz, Léo, mas como é que eu vou fazer isso, né, cara? Como eu sei que a população que assiste essa aula, ela deve ser majoritariamente de fisioterapeutas, a gente tem uma ferramenta dentro da nossa profissão que ajuda muito, que é uma coisa que chama Pedro, é a base de dados Pedro, tá? O link está aí, é www.pedro.org.aud, Austrália, tá? Ele fica na Universidade de Sydney, onde eu fiz meu doutorado. E a base de dados Pedro, ela indexa todos os ensaios clínicos que fisioterapeutas trabalham, tá? Não é nem fisioterapeutas trabalham, de intervenções que podem ser feitas por fisioterapeutas. Ou seja, a intervenção não precisa ser feita por fisioterapeuta, mas a intervenção pode ser feita por fisioterapeutas. Ela também indexa revisões sistemáticas de ensaios controlados aleatorizados, que é topo, né, melhor dos mundos, e ela também ela indexa todas as diretrizes de práticas clínicas, os guidelines. Eu sei que o pessoal da Fisio-Resp usa muito guideline, então tá tudo lá, tá? Olha que maluquice esse gráfico aqui, pessoal. Esse gráfico aqui é de janeiro desse ano, tá? Vou tentar botar meu mouse aqui, eu espero que vocês estejam vendo. Eu me formei em 1998, tá? Igual eu falei para vocês, eu vou fazer 22 anos de formado esse ano. Quando eu me formei em 1998, se eu puxar a reta aqui, ó, se eu tivesse lido 5.000 artigos, eu saberia tudo que todas as áreas de fisioterapia, toda evidência do planeta Terra em fisioterapia, eu saberia, tá? Hoje, você teria que ler 36 mil ensaios clínicos, tá? Só ensaio clínico, ensaio controlado e autorizado de fisioterapia, tá? Esse número dobra a cada 3 anos e meio. Ou seja, um calouro que está entrando na faculdade de fisioterapia agora,
enquanto ele faz faculdade, vão ser publicados mais 36 mil estudos. Ou seja, é impossível se manter atualizado lendo livro, impossível se manter atualizado vendo Instagram, é impossível se manter atualizado. Porque a cada minuto vai sair um ensaio clínico que vai bater na sua crença e falar, cara, não era bem assim, não. Tá? Então, você tem que ter habilidade para achar esses caras. Tá? A melhor opção, ao meu ver, é ler revisões sistemáticas, que ela cresce na mesma proporção, mas as revisões tendem a incorporar todos os ensaios clínicos e as diretrizes têm bem menos. Eu acho que tem cerca de 700 diretrizes que são específicas de fisioterapia. Todos os ensaios clínicos, olha que legal, todos os ensaios controlados e aleatorizados da Pedro, eles recebem uma nota de 0 a 10, que é uma nota de qualidade metodológica dos ensaios clínicos, tá? Essa nota varia de 0 a 10. E aqui, de novo, 2000, aqui até janeiro desse ano, no eixo vertical aqui é o número de artigos, e aqui a nota Pedro, tá? Quanto maior a nota, melhor o ensaio clínico. Para quem gosta de estatística, isso aí é claramente um formato de um sino, é uma curva de normalidade, em que se observa o óbvio. Tá? Tem poucos estudos de altíssima qualidade, poucos estudos horrorosos, e na média, de novo, na média a gente é uma nota 5. Entendeu? Se você pegar aleatoriamente um ensaio clínico para ler, o meu chute é que você vai ler um ensaio clínico nota 5. Isso não é bom. Na Unicid, onde eu trabalho, com 5 você toma bomba. Tá? E todos os ensaios clínicos em fisioterapia, a nota mínima que você pode chegar é nota 8, a nota máxima, desculpa. Então, um pesquisador que sabe fazer ensaio clínico, ele vai conseguir fazer um ensaio clínico nota 8 de qualquer jeito. Tem algumas situações que não dá para cegar, mas, ou seja, sei lá, não estou falando só da minha carreira, não é um altruísmo aqui, não, peço desculpa se isso é arrogância. Todos os meus ensaios clínicos são ou nota 8, 9 ou 10. Nunca foi abaixo disso, porque o pesquisador que sabe fazer não vai fazer pior do que isso. Tá? Então, é uma pena. De novo, em tempos de Covid, o povo morrendo, a economia arrasada, né, as crianças presas dentro de casa, as pessoas estão publicando ensaios clínicos em 2020, com dinheiro público, com nota 2, com nota 3, com nota 4 na Pedro. E aí é um gerador de expectativa incorreta. Esses são os itens da Pedro, eu não quero que vocês prestem atenção agora nisso, mas vocês vão perceber que é lamentável a gente perceber que itens como alocação sigilosa, análise por intenção de tratar, por exemplo, poderiam ser feitas em 100% dos ensaios clínicos, mas não são feitas, simplesmente não são feitas. Em fisioterapia, é muito difícil cegar o sujeito terapeuta, então aqui tudo bem. Essa fonte de viés aqui, em muitos casos, ela é incontrolável. Mas todos os outros demais itens, eles são perfeitamente possíveis de ser controlados, mas não são. Em outras palavras que eu estou dizendo para vocês, pessoal, há uma perda de oportunidade ali. O pesquisador, antes de começar o estudo, podia ter feito um estudo bom, mas acaba fazendo um estudo ruim. E isso acaba contaminando a mente dos clínicos que não têm treinamento em pesquisa. Isso é péssimo. Tá? Para quem não lê inglês, vai ter problema para interpretar ciência, porque 96% de todos os artigos do planeta Terra são publicados em inglês, e se você não souber inglês, a segunda opção que sobra para você é chinês, e a terceira é alemão, e português é quase nada. Hoje, em 2020, o que eu sempre sugiro, eu não falava isso até uns 2 anos atrás, não, mas abra o PDF do artigo que você quer ler no Google, no browser da Google Chrome, e ele traduz para você, fica muito bom. Então, hoje em dia, você não precisa nem saber ler inglês, basta abrir no Google e mandar traduzir para você, fica razoavelmente bom, dá para entender. Tá? E aí é simples, assim, ó, eu vou fazer um exemplo aqui, ó, isso aqui é um print da tela da Pedro, tá? Você pode, por exemplo, digitar o que você quer aprender, por exemplo, ensaios clínicos de kinesiotape, eu botei aqui só para brincar com a galera e tal. Aqui tem vários ensaios clínicos de kinesiotape aqui por nota, ele vem ordenado por nota, ou seja, olha aqui que legal. Tem 5 ensaios clínicos de kinesiotape com nota 9, tá? 9. Esse aqui é meu, ó. Esse terceiro aqui é meu. Tem ensaios clínicos nota 8, o que é ótimo. Mas olha só que tristeza. Eu cliquei em um aqui qualquer, esse ensaio clínico é nota 4, tá? E na hora que você aperta ali, então deixa eu voltar uma página aqui rapidinho. Você pode escolher um estudo, na hora que você apertou ali no link, ele vai abrir o resumo do artigo e ele não vai te mostrar só o resumo do artigo. Ele vai te dar a nota, Pedro, tá? E ele vai te falar qual item que não foi cumprido, daqueles 11 critérios da Pedro, quais foram cumpridos e quais não foram. Então, você vai saber não só
anota, mas também onde estão os furos, sem saber nada de metodologia. Tá? Então, se você quiser saber metodologia, eu acho que é super importante entender o que está por trás disso, mas se você não quiser começar a usar amanhã no consultório, você começa a usar e sabe o que está acontecendo. Tá? É um estudo pequeno, aqui 27 sujeitos, então assim, é pequeno, ruim, ou seja, esses negócios da vida que não devia nem estar publicado, mas está, infelizmente. Tá? Então, as mensagens para a gente terminar aqui, para levar para casa, que eu queria deixar para vocês, é o seguinte. Primeiro, quando alguém falar de tripé da PBE, gente, é igual uma cadeira. Se cair um pedaço da cadeira, um pé da cadeira, cai tudo. Ou ele fica em pé ou ele não fica. Tá? Então, os tripés da PBL são indissociáveis. Tá? Você tem que fazer as três coisas ao mesmo tempo. Pesquisa básica é fundamental. Quando eu vejo vocês, Ivens, que são da UTI, de fisioterapia respiratória, vocês falam muito sobre fisiologia da respiração. Vocês falam muito de, sabe, parâmetros ventilatórios, e vocês estão com fisiologia o tempo todo. Isso tudo vem da pesquisa básica, ou seja, ela é sensacional, ela é fundamental no conhecimento, mas no final das contas você tem que saber o seguinte: quando eu viro esse cara de prona, ele melhora ou não melhora? Entendeu? Talvez você nem saiba por quê, mas ele melhorou. E aí o ensaio clínico vai testar. Então eu vou começar a virar todo mundo de prona e o outro eu não vou virar e ver o que acontece. Tá? Porque existe plausibilidade para qualquer coisa. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com pesquisa básica e, por favor, não me interpretem mal, não estou dizendo que pesquisa básica é ruim. Eu estou falando que a tomada de decisão tem que ser baseada em pesquisa clínica. Terceira mensagem para levar para casa é que tem muita pesquisa no mundo, isso é ótimo, mas a maioria é de má qualidade, isso é péssimo. Tá? Então tem mais de 30 mil artigos de Covid, eu diria que deve ter uns 10, 12 que prestam, o resto é lixo, tá? É para preencher página de revista científica e que vai trazer pouca utilidade na resolução do problema. Tá? A última parte da aula, eu gosto de dizer o seguinte: eu falei só de ensaio clínico, mas cada pergunta clínica tem um desenho específico de estudo. Então, eu estou vendo um monte de estudo, um povo falando de eficácia de determinados tratamentos para COVID usando estudos observacionais, por exemplo, coortes. E coorte não serve para isso. Então, quando alguém me fala eficácia e me apresenta um coorte, eu paro de ler no título, porque coorte não serve para medir eficácia. Tá? E é importante entender isso. E aí, se no final de tudo você tiver o desenho de estudo certo na mão para a pergunta que você quer responder, você tem que saber o risco de viés, porque não basta ser aquele desenho correto, ele tem que ser bem feito, tá? E para finalizar, e aí acho que aí tira o Covid da conversa, que eu usei o Covid o tempo todo como exemplo, se os clínicos quiserem, eu utilizaria revisões sistemáticas. Eu acho que é a melhor opção, de altíssima qualidade, da colaboração Cochrane. Para quem não sabe, copia e cola depois. As revisões sistemáticas da Cochrane são as melhores revisões sistemáticas que existem no mundo, feitas pelos melhores cientistas do mundo, que sumariza todos os dados de pesquisa do mundo em todas as doenças. Então, eu uso Cochrane não só como pesquisador, sou autor de algumas revisões Cochrane, mas também para a minha vida, quando eu vou vacinar meu filho, quando eu vou tomar remédio, quando a minha mãe vai fazer uma cirurgia, eu leio antes de levar ela para lá. Não é que eu duvido do médico, eu simplesmente gostaria de saber da evidência antes da pessoa tomar uma decisão no meu corpo, da minha saúde, tá? Eu acho que era isso. Só um spoilerzinho aqui. Esse meu site, se vocês quiserem saber mais sobre prática baseada em evidência, visitem meu site, chama leocostapbe.com.br. Tá? Eu tenho um curso de PBE, mas o curso é só uma página do meu site, tem um monte de coisa legal sobre PBE lá, material para vocês lerem. E eu devo ter alguns seguidores meus aqui, eu tenho um Instagram também que chama leocostapbe, que eu falo todo dia lá umas loucuras, eu provoco as pessoas e eu tento chamar atenção para a pesquisa. Tá bom? Era isso, Ivens. Muito obrigado, viu? Espero que vocês tenham gostado. Cara, sensacional. Sempre muito bom escutar as explicações. Essa didática aí super elevada que você tem. Galera, vou ver se vocês têm alguma pergunta aqui no chat. Pode ir mandando. Enquanto vocês mandam pergunta aqui no chat, eu tenho umas coisas separadas aqui também só para perguntar rapidinho pro Léo, para não tomar muito tempo dele. As crianças estão ali chamando. Só pedir para vocês dar uma força aí, deixar um joinha aí na live depois dessa aula do Léo. Fica lá no joinha para a gente poder engajar mais o vídeo no YouTube, aparecer para mais pessoas. É importante isso, né? Não tem como a gente fazer isso e deixar escondido, tem que aparecer.
Quem puder compartilhar depois, só clicar aí na setinha que já aparece para você compartilhar o link, dá para mandar direto no WhatsApp. E lembrando aí que certo? Léo, se você quiser tirar o slide para você ficar mais visível aí. Então, galera aí, ó, que não segue o Léo ainda, já vai lá no Instagram. Eu vou desligar, peraí. Tá. Isso. Eu sou meio... Tem uma opção para você parar de compartilhar, Stop Share. Tá, beleza. Pronto. Aí. Fiz certo? Perfeito. Agora estamos aparecendo grandão aí na tela. Legal. Então, galera que não segue o Léo ainda, vai lá no Instagram todo dia. Ele fala sobre PBE, faz stories, faz post lá no feed. Dá para você aprender também. E tem o curso do Léo, quem se interessar mais, tem o curso de PBE e o curso sobre revisão sistemática e meta-análise. É isso, né, Léo? Nós vamos fazer o curso de revisão sistemática, vai ser em setembro. A gente vai colocar no ar em breve. Estou gravando, literalmente gravando no momento. O de PBE, a turma 6 está andando agora, o curso está fechado. Mas daqui a alguns meses a gente vai reabrir. Mas quem quiser, é só olhar no site, tem todas as informações lá. Então fica de olho para fazer os cursos do Léo. Ô, Léo, só para não passar de toda a conversa que a gente tem, como a gente comentou naquela entrevista no carro também, aquela velha conversa, né, da minha prática funciona. Por que é tão difícil as pessoas aceitarem o caminho da ciência, digamos assim? E a prática, ela é importante, ela vai ser uma fonte geradora de hipótese para a gente, na grande maioria das vezes, só que a gente precisa passar isso pelo crivo da ciência, né? E por que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar esse caminho? Eu acho que primeiro é uma deficiência de formação universitária de cursos de saúde em nível mundial, pelo que eu percebo, tá? Eu, como você, também eu adoro o Twitter e eu fico acompanhando outros caras com a mesma inquietude que nós temos. E não parece ser um fenômeno nem brasileiro, muito menos da fisioterapia. Então, ele é mundial e multidisciplinar, tá? Essa é a primeira coisa. Então, ou seja, talvez nós não estamos dando a importância que a interpretação da ciência necessita dentro dos cursos de formação de médicos, de fisioterapeutas, de dentistas, etc. Tá? Os cursos de PBE que eu dou no Brasil todo, eu já meio que fugi da fisioterapia, eu pego gente de tudo quanto é profissão, é igual, é sistêmico o problema. Tá? Então, de novo, o que é ensinado na universidade é metodologia de pesquisa para fazer um TCC, muitas vezes que não fica legal, e a gente perde uma oportunidade de ensinar os nossos alunos a como interpretar ciência para utilizar amanhã para atender paciente. Tá? Então, ciência é uma coisa chata, o pessoal não dá muita bola, e a gente fica aprendendo um monte de coisa que talvez não seja tão útil. Tá? Quando eu dou curso de PBE, a frase que eu mais escuto é: por que isso não foi ensinado na graduação? Eu também não sei a resposta. Tá? Onde eu trabalho é ensinado. Entendeu? Depois de muito custo, a gente mudou lá o currículo e fez. Mas a segunda razão, Ivens, é o seguinte: eu vou tomar muito cuidado com a palavra que eu vou usar agora, eu vou até usar em inglês, tá? É que a gente acredita em algumas coisas, o believer, tá? Em português real seria o crente, mas não é o crente da igreja, não. É o cara que acredita no tratamento que ele faz. E eu acho que a primeira coisa para você ser um bom profissional, você tem que acreditar nas coisas que você faz, cara. Eu acredito no trabalho que eu faço, como fisioterapeuta, como marido, como pai, mas pode ser que eu não seja nem o melhor fisioterapeuta, nem o melhor marido, nem o melhor pai. Talvez a evidência me diga outra coisa. Então, você trocar alguma coisa em que você é muito especializado é muito difícil. Tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo de médico, que eu acho que é até mais fácil. Médico costuma ser mais maleável para isso. Ele está acostumado a prescrever um certo tipo de medicamento, começa a sair outros estudos, ele troca. Porque é só mudar a prescrição do medicamento. Falar para um cirurgião parar de operar, eu acho que ele não vai parar, entendeu? Porque ele foi educado que a solução dos problemas dele é operar, entendeu? Da mesma forma, o fisioterapeuta vai tentar não operar, ele vai fazer de tudo para você não operar.
porque vem da formação. Dentro da fisioterapia especificamente, eu acho que outras profissões têm a mesma coisa, e eu não vou saber dar exemplo, é que o fisioterapeuta, principalmente o brasileiro, ele gosta de ter um segundo título. Então, por exemplo, pilateiro, RPGista, osteopata, quiroprata, sei lá, entendeu? Ozonioterapeuta, já ouvi de tudo nessa vida já. E aí o cara faz um baita investimento de dinheiro naquilo, e de tempo, de treinamento e tudo. E que para depois, se vier um ensaio clínico e bater na cara dele e falar, meu, não era bem isso, o cara não vai largar de primeira. Tá? E a resposta final disso, Ives, é que chama comportamento. A gente sabe que tem que fazer exercício, mas a maioria da população não faz. A gente sabe que a gente come mais do que precisa, mas a gente continua comendo muito. A gente sabe que beber e dirigir faz mal, mas toda hora tem um bêbado dirigindo. Né? A gente sabe que tabagismo não é uma boa opção, que dormir pouco é ruim, mas a gente continua tendo esses hábitos. Então, saber a evidência também não é suficiente, porque você tem que mudar o comportamento, a sua crença tem que cair. E muitas vezes, vamos pensar no paciente, né, Iris? Um dia desse eu li uma frase muito top, assim, o cara falou assim, sabe aquele velhinho que está correndo na rua 4h30 da manhã? Você acha que ele está achando gostoso? Provavelmente aquele velhinho teve um infarto agudo do miocárdio e bateu a mão lá com Jesus Cristo e voltou para a terra e falou, cara, eu vou começar a me cuidar. Porque não é gostoso acordar 4h30 da manhã para correr no frio. Não é. Não é gostoso comer pouco, não comer pizza, não beber cerveja. Mas essas coisas, né, quando você sai do ritmo, faz mal. Então, eu acho que, primeiro, desconhecimento é a primeira resposta, tá? E ignorância do ponto de vista de eu não sei disso. E a segunda coisa é apego e crença. A gente tem umas crenças que não largam. E a terceira é comportamento. É difícil mudar comportamento. Olha só, Iris, a gente é obrigado a ter radar, cara, pra gente dirigir devagar. Porque se não tiver o radar, eu vou dirigir correndo, aí eu vou matar as pessoas. E é difícil demais. E esses são todos nós. Né? É a história do radar, do cinto de segurança, do capacete, e que vira o uso da máscara agora, né? Lá nos Estados Unidos está uma confusão tremenda. Não vejo tanto isso no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, nossa, Twitter chove comentário e usar máscara é tirar a liberdade das pessoas, pelo amor de Deus. Né? Uhum. É isso. E aí, vivendo o momento de negacionismo que a gente está, o que é diferente de... Eu vou copiar uma frase de uma pessoa que eu virei fã número 1, ceticismo é diferente de negacionismo, né? Ceticismo é aquela dúvida saudável em que você questiona as suas condutas, as suas práticas através de ciência. Negacionismo é negar o que está na sua cara. É falar, não, isso não é nada, não está morrendo ninguém, não. 90 mil não é ninguém, dá 100 mil, 150 mil, 200 mil e tal. E aí, essas frases são muito fortes. Você começa a se questionar, fala, pô, será que eu preciso disso mesmo? E aí você começa a soltar e pode dar tudo errado. E acho que uma coisa importante que você falou também é a questão da graduação. E pelo modelo que a gente utiliza, como você falou, a gente tenta ensinar as pessoas a produzir a ciência, né? Isso gera até bloqueios, né, no cara. Tipo, uma coisa chata, ruim, o cara não gosta, ele não quer mais se interessar por aquilo. Acho que o modelo de interpretar e como utilizar realmente faz muito mais sentido, né? Porque, querendo ou não, na graduação você está formando, a princípio, você está formando um clínico, né? E aí, obviamente, cada um vai escolher um caminho depois, né? Ivens, e se você for puxar, né, cara, é claro que eu adoro ler mais sobre pesquisa pura hoje em dia. Tem um grande epidemiologista, ele já faleceu, ele chama Douglas Altman, talvez o maior epidemiologista da história. Ele falou, cara, a gente tem que fazer ciência pelos motivos corretos, né? Não é fazer ciência por fazer ciência, que eu acho que é o que é muito feito aí. E se for para fazer essa porra, para fazer direito, né, velho? Entendeu? O Covid é o oposto disso tudo. Faz qualquer coisa de qualquer jeito. Isso mais confunde do que ajuda. Aí tem fraude, os caras começam a falar, tá vendo? Pesquisador frauda e tal. É muito difícil, cara. Eu acho que a gente vive um momento muito louco da humanidade em si, entendeu? Então, também a ciência não está cumprindo o seu papel da forma que deveria. Eu não trabalho com Covid, eu não tenho expertise nisso. Adoraria participar de algum estudo grande e tal, desenhando, analisando, mas é fora da minha área de expertise, eu continuo só estudando de coluna e metodologia, entendeu? Mas tem uns caras que estão mudando de área para aproveitar o momento, para tentar publicar o paper na Lancet que ele tão deseja, a qualquer custo, a qualquer preço. Geralmente isso dá errado. Eu tô nessa aí, a gente tá fazendo um estudo lá no hospital
E por acaso é a área que eu estudo, né, que são sobreviventes da UTI. Estou aproveitando o gancho, né? Mas Não, lógico. muita gente está mudando totalmente de área. Ô, Ivens, nós tínhamos 3 papers aqui dentro da Unicid, não, da minha casa, né, onde eu e a Lu moramos, né, minha esposa é pesquisadora também, que a gente tinha certeza que ia pegar numa revista top. As revistas só querem Covid, entendeu? Dor de coluna nesse momento, assim, rejeição direta, porque tem tanto paper de Covid vindo, alguns bons, outros nem tanto. Então, assim, quem quer surfar na onda é agora. E quem é de fora da área está tomando tinta. A gente está aqui numa corrida, a gente está de olho nos caras lá de fora, porque ninguém publicou nada ainda, e a gente está chegando no nosso N agora, que são 106 pacientes, a gente deve completar a semana que vem, e a gente está aí correndo para... surfar na onda. A gente vai aproveitar, por sorte, é uma área que a gente já estava dentro, né? Então facilitou um pouco para a gente nesse sentido. Aproveitando que você falou aí do negacionismo, eu já vi você falar algumas vezes, não muitas vezes, sobre falácias, né? É uma coisa que quem quer evitar a ciência utiliza muito, né? As falácias. Tentar desmerecer a pessoa, tentar desmerecer a pesquisa, usar o medo. Você tem visto isso muito? Isso atrapalha muito os seus próprios alunos aí de pós-graduação têm dificuldade com isso ou usam isso? Isso é uma dúvida que eu tenho, assim, se quem vai atrás da ciência tem isso sem saber o que é. Cara, assim, para mim, isso é muito mais uma guerra de Instagram, de rede social e de um grupo de pessoas mal informadas. Eu não acho que as pessoas são mal intencionadas, tá? Mas quando eu vejo alguns ícones que estão aparecendo no mundo para prescrever coisas ineficazes, se você escutar ela falando, fala assim, cara, se eu não tivesse treinamento em pesquisa, eu ia concordar com esse cara. Mas na hora que você escuta tudo que ela tem para falar, é tão raso, é tão superficial, que um ouvido treinado, com alguns minutos, ele pega, entendeu? Ainda mais se o entrevistador for bom. Então, assim, isso é o WhatsApp da vovó, né, Ives? Eu tenho parente meu que é cloroquina, entendeu? 2 epidemiologistas morando na mesma casa e as pessoas usam. Ela fala, filho, desculpa, se for na minha vez eu vou usar, entendeu? Eu tenho um monte de parente meu de primeiro grau que tomou ivermectina para proteger para o Covid. Falei, bom, se tiver com verme é bom que já mata de uma vez, né? Mas assim, e eles brigam, cara. Tem hora que eles parecem que o mundo tá cego, tá? Então, assim, existem falácias, e eu não sei se é charlatanismo. A gente já conversou sobre isso antes. Eu não acho que essas pessoas são mal intencionadas ou charlatãs. Eu acho que elas são believers, entendeu? Elas acreditam piamente que aquela é a solução dos problemas, criam uma retórica de história da conspiração, e nós, pesquisadores, não estamos nos posicionando. Eu me posiciono o máximo que eu posso, e tem a professora Natália da USP, tudo, que é uma pessoa fantástica, que está na TV o dia inteirinho, gastando o tempo dela, tomando porrada, porque se essas pessoas não se posicionarem, por exemplo, eu tenho uma série de restrições ao Átila, que é um grande comunicador de internet, mas é importante ter esse cara. O cara que pisa no freio, faz a gente pensar e tudo. Eu acho que ele exagera algumas estimativas. O Átila não tem muitos papers publicados, mas ele é um excelente comunicador científico. E que bom que a gente tem esse cara. Ele é importante para a população, para alertar. E se for para alertar, é melhor para botar medo mesmo. Porque se eu tiver medo, pelo menos, se eu não quero pôr minha máscara, eu não saio de casa. Numa situação dessa, eu não sei o que fazer. Então, assim, eu acho que tem muito mais falastrão do que cientista falando, né? E os experts, vocês que estão na linha de frente, vocês estão tentando fazer o máximo melhor que vocês podem. E tem muito tentativa e erro. Tentativa e erro não é errado. Errado é proclamar efeito de intervenção sem saber se aquilo funciona ou não. Entendeu? Então, assim, alguém fala, mas não vou fazer nada. Eu falei, claro que você vai fazer alguma coisa. Se você der um azar e cair dentro de uma UTI, os caras vão te dar suporte ventilatório, como se você fosse uma síndrome respiratória aguda grave,
porque a gente já sabe o que tem que fazer, tem evidência indireta para cuidar desses caras. E muitos têm alta. Então, se vira. Então, assim, o negócio da falácia, eu sempre fico na dúvida, antes, quando eu era mais novo, eu cismava que os caras eram charlatão. Mas eu não acho que são. Eu acho que os caras são mal informados mesmo. Só que eles têm uma retórica incrivelmente convincente. Entendeu? E aí, aqui no Brasil, infelizmente, de novo, nós não vamos falar de política, mas se o presidente da República faz propaganda de uma caixa de medicamento do lado de uma EMA para todo mundo e o pessoal bate palma, o líder da nação está fazendo isso, que eu também não acho mal intencionado. Você vê, ele é o tiozão, cara, entendeu? O Bolsonaro é o tiozão, aqui, ó, toma aqui, ó, melhorei, sabe, chá, toma aqui o chá, aqui, ó, toma aqui, ó, é isso aqui que ele está fazendo. E a pessoa vai tomar o chá, porque se o presidente da República tomou, o que ninguém pensa é o seguinte, você acha que esse cara não está sendo monitorado lá no Palácio do Planalto 24 horas por dia por médico, por todo mundo? Entendeu? Eu achei ele super inchadão, o rostão dele, deve estar tomando corticoide, mas um monte de outra coisa. Mas o que aparece é uma caixa de droga cloroquina, que foi o que ele está bancando até o fim. Eu acho uma pena. Verdade. Eu perguntar aqui o que o Rafael Luna perguntou. Ele perguntou assim, o que é mudança de desfecho? Melhora, é a mudança, desfecho, qualquer coisa. Então, vamos lá, vamos pensar assim, por exemplo, vou falar um nome desfecho. Desfecho pode ser, vamos falar já que nós estamos falando tanto de doença pulmonar, tosse é um desfecho, dispneia é um desfecho, óbito é um desfecho, tá? Então, tempo de internação é um desfecho. Então, a mudança de desfecho é se você faz do melhor para o pior ou do pior para o melhor. É o quanto que o cara muda o quadro clínico dele. Tá? O desfecho são sintomas e sinais do cara que podem mudar ou não. Um desses desfechos é uma coisa horrorosa que chama óbito. E esse é um desfecho óbvio de fazer. Então, quando eu olho estatística, todo mundo olha para casa, eu olho para óbito, porque óbito não tem jeito de errar. É muito mais preciso contar defunto do que contar caso. Entendeu? Então, assim, ou seja, o paciente que ele toma um placebo, o Rafael, né? Eu acho que é Rafael o nome dele, ele melhora, não tem dúvida disso. Ele melhora, mas ele não melhora por causa do tratamento. Ele melhora por causa de outras coisas, porque no ensaio clínico você controlou para essas outras coisas. Então, o fato do paciente melhorar não quer dizer que foi causado pela intervenção. Pode ser, pode não ser. Eu, pelo menos assim, na área do hospital, é muito comum a gente ver as pessoas usarem muito desfecho substitutivo para justificar as condutas delas. Você acha que isso, assim, é uma coisa um pouco, de novo, caindo nessa coisa que a gente falou, premeditada, ou é falta de conhecimento mesmo das pessoas? Eu acho que é falta de conhecimento. Então, na oncologia é muito comum isso. A pessoa faz... por exemplo, vou ser bem direto ao assunto aqui. É um ótimo exemplo isso que eu vou dar. Vários tipos de câncer de próstata, se você operar ou não operar, a data do óbito vai ser mais ou menos a mesma, em média. Esse é um desfecho clínico. Se eu chegar para 100 homens e falar, cara, você está com câncer de próstata, o que você não quer? A primeira coisa que ele vai falar é que ele não quer morrer. Depois ele pode falar de disfunção sexual, disfunção erétil, incontinência, por aí vai. Mas se eu falar para o cara, falar assim, ó, Ivan, você está com câncer de próstata agora. Beleza, seu desfecho... Aí você fala assim, quando que eu vou morrer? Eu falei, cara, esse tipo de tumor você vai morrer em 20 anos, operando ou não operando. Mas se eu te operar, você tem 50% de chance de ter disfunção erétil e ter que usar uma fralda geriátrica por resto da vida. Se o médico fala desse jeito, o cara não opera. Entendeu? Mas tem um monte de ensaio clínico que mediu uma enzima de não sei o quê, que pode estar associada com metástase no futuro, que fala que aquele medicamento, aquela cirurgia é útil. Então, um livro que eu sugiro, cara, mas para ler com toda a força. Aí, tem um livro que chama Surgery, The Ultimate Placebo. É feito por um cirurgião ortopédico. Se eu pudesse, eu ia correndo ali pegar o livro para vocês verem, que explica isso como ninguém. É o melhor livro que eu já li na minha vida, dessas coisas que... O desfecho substitutivo é um desfecho que o paciente nunca vai pensar na vida dele. É uma alteração sanguínea, uma alteração de algum químico, algum parâmetro ventilatório, alguma coisa assim. Na minha área, mudou a biomecânica, a inclinação pélvica mudou. Eu falo, cara, mas se a inclinação pélvica mudar, o cara vai ter dor ou não vai ter dor? Eu não sei. Então, inclinação pélvica não é clinicamente importante.
entendeu? Talvez ele é um alvo de tratamento, mas o alvo mesmo é o cara ir para casa sem dor, ou vivo, ou qualquer outra coisa. E sim, o desfecho substitutivo, né, que é o surrogate outcome, é um desfecho que confunde muito. Tá? Eu não estou falando que ele não é importante, mas ele não deveria ser utilizado. No caso do Covid, brother, é não morrer. Ponto. Entendeu? É sair daquela porra o quanto antes. A irmã da minha cunhada, a irmã da Lucila, teve Covid. Ficou em casa, fez o suportezinho medicamentoso tranquilo, ficou quietinha lá, tossiu, sofreu 2 semanas, melhorou, acabou, beleza, estamos felizes. É esse o desfecho que eu quero. Aí o sangue, o pulmão dela, isso é outro problema. Eu sei que tem sequelas depois, em alguns casos, mas nós vamos preocupar com isso. A primeira coisa é não morrer, igual bolsa de valores. A primeira coisa é não quebrar. Eu sempre pergunto para você do desfecho substitutivo, porque no hospital a gente tem um exemplo que perdura até hoje aí, que são os incentivadores respiratórios, exercícios respiratórios, né? A galera toda aí, qualquer área da fisioterapia conhece o Respiron, né? Que é o aparelho das bolinhas. E aí, quando você fala, você explica para a pessoa que as pesquisas mostram que ele não funciona, e a pessoa quer justo porque o que é para a pesquisa não funcionar? Quer dizer que seu paciente, mesmo usando aquilo, tem complicação respiratória, que seria a principal indicação de uso, e ele não sai do hospital mais cedo, ele não fica menos tempo internado. Então, assim, o aparelho, mesmo usando, você vai ter complicação respiratória e vai ficar mais tempo internado. Então, assim, ele não serve para o que se propõe. E aí o cara para justificar fala assim, mas meu paciente satura melhor, eu vejo que ele respira mais fundo. Então ele tenta usar algum outro tipo de desfecho e na visão dele ali é importante, né, para tentar justificar esse uso, né? É bem comum a gente ver esse tipo de coisa no hospital. Ainda mais no seu mundo em que você tem 2 desfechos que são, a gente chama de desfecho duro, né, que não tem jeito de errar. Tempo de internação é só contar quantos dias e óbito, morreu ou não morreu. E do outro lado, o que você está me contando aí, que a gente realmente já conversou sobre isso antes, o desfecho substitutivo é subjetivo. E aí o paciente está respirando mais fundo, e será que está mesmo? Né? Igual foto de antes e depois, né? De escoliose, sabe, de cirurgia estética. É muito aberto à interpretação. Que pena que não funciona, né, Ives? Porque seria muito bom se funcionasse um aparelho pequenininho, baratinho e tal, fácil de usar e tal, mas fazer o quê? Exatamente. Aí às vezes as pessoas justificam que a gente está na torcida para dar errado. Não, a gente só está na torcida para as pessoas fazerem o que funciona, só isso. É lógico, é lógico. E menos é mais, cara. Essa frase que você falou, eu tô ouvindo, o cara falou, você é torcedor do corpo. Imagina, cara, eu tô de saco cheio dessa porra. Meu filho nasceu em janeiro, eu não saí de casa até agora, cara. Eu saí daqui para ir para um sítio que é trancado, 30 dias no sítio e voltei para ver alguma árvore, planta e tal. É um inferno, eu quero mais que acabe. Eu tô louco para descobrir um negócio para isso. Entendeu? Você comentou uma coisa interessante sobre o desfecho ali, que você falou que, por exemplo, para o cara que está na UTI, a primeira coisa que importa é não morrer, né? E aí é legal que você também comentou no início da aula lá, que você falou sobre os estudos qualitativos, pegar os caras e conversarem com eles depois, né? Para esses pacientes críticos, a gente obviamente não tem isso para COVID ainda, né? Mas para pacientes que sobrevivem à UTI, quando são feitos estudos qualitativos com eles, e nas entrevistas automatizadas que são feitas com eles, muitos pacientes, cara, eles falam que eles preferiam ter morrido. De tanta foi a perda de qualidade de vida que esses caras tiveram. Por isso que hoje o nosso foco na UTI tá deixando de ser mortalidade cada vez mais, porque a gente consegue manter os caras vivos com todo o suporte que a gente tem. Cada vez mais a equipe multi foca desde a hora que o cara entra na UTI, pensando na qualidade de vida. Então, assim, entra numa coisa importante que é o que é importante para o seu paciente? Qual que é o desfecho que importa para o seu paciente, né? E acho que isso encaixa bem aí quando a gente fala de PBE, né? E mais, assim, ó, de novo, né? Eu estou surpreso com a resposta, mas não é também, né? Essas pesquisas devem ser feitas muito próximo da alta ou alguns meses depois da alta, o cara está todo, né, ainda fudido em casa ainda, né? O que eu estou vendo aqui, né, é assim, as pessoas têm muito medo de morrer, né, cara? Então, eu falo assim, putz, peguei Covid, cara, e agora? Eu sou esse 0,7% ou não? Eu falo, cara,
você tem uma chance em 100 de morrer. É pouco. Você tem que pegar com fé que você não está nesse 1%, né, cara? Então, assim, agora que a Covid está chegando nas nossas famílias, nos nossos amigos, você tem que torcer que não aconteça. Mas eu percebo muito... É muito interessante ouvir as opiniões dos pacientes, e nessa hora que eu falo, uma pesquisa qualitativa bem feita está mudando a sua tomada de decisão lá. Quer dizer, por causa dessa queixa, você não está preocupado só em dar alta para o cara vivo. Você também é vivo e numa situação melhor. Isso é muito legal. Exatamente. Isso foi uma coisa que mudou a terapia intensiva assim, nos últimos 20 anos. Baseou basicamente nisso. A experiência dos pacientes depois, a sobrevida deles. Estava sendo muito ruim. Então, todo mundo dentro da UTI começou a entender que o que a gente estava fazendo não podia ser só manter eles vivos e mandar um cara para casa que não converse mais, que não ande mais, que não trabalhe mais. A gente tem que mandar ele o mais próximo possível do que ele entrou, né? Legal, top. Cara, top foi tua aula, bicho. Muito obrigado aí por você ter disponibilizado esse tempo aí para conversar com a gente. Te agradeço muito. Se quiser mandar um recado aí para a galera, fica à vontade. Cara, só desejar que todo mundo tenha saúde, mantenha a saúde mental em dia, né, Ivens? Você está trabalhando o dia todo, Ivens, é engraçado, talvez você não está sentindo que muitas pessoas estão, né, cara? Eu estou falando que na alta da Covid, eu tenho uma família maravilhosa, eu não vou ter problema, mas eu fiquei pensando o quanto de impacto psiquiátrico vai ter nas famílias que estão trancadas em casa, né? O estresse de cuidar dos filhos e cuidar da família, de se preocupar com as pessoas queridas. Então, só desejar que todo mundo mantenha a cabeça em ordem, conversem, batam um papo com seus amigos, busquem cuidar da sua saúde, faz exercício dentro de casa, faz qualquer coisa, comam bem, bebam água, né? Toma cerveja de vez em quando para relaxar e se protejam, cara. E se o que precisar, eu estou à disposição. Entendeu? Esse é o recado que eu quero dar agora. Valeu, cara. Muito obrigado aí. Agradecer o pessoal que acompanhou a gente aí também. Quem não segue o Léo, vai lá, corre no Instagram dele, vai atrás dele, segue, que vale muito a pena. Vai conseguir melhorar muito a sua prática, seguindo as dicas do Léo lá no Instagram. Galera, boa noite, Léo. Boa noite aí. Obrigado. Beijo pra todo mundo. Até a próxima aí. Um abraço. Tchau, tchau.